Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Suzana. Vim aqui hoje trazer uma ideia de atividade para vocês, focada principalmente nos meus alunos com necessidades educacionais especiais. Eu sou professora do sexto ao nono ano. A minha ideia hoje é para os meus alunos de sexto ano, que precisam ainda desenvolver um pouco mais habilidades de motricidade fina, contagem e classificação. Essa atividade também pode ser feita com crianças pequenas, de primeiro ano, talvez até segundo ano, para quem tiver, né, esse interesse. Estamos todos em casa com as crianças, então vamos pensar em atividades simples que a gente pode fazer com os materiais que a gente tem em casa, sem precisar sair para conseguir qualquer coisa. Então, a minha ideia para essa atividade é: a gente vai precisar de uma folha, pode ser uma folha 4, como essa, ou uma folha de caderno que não tenha coisas escritas, tá? Tampas de coisas que a gente tem em casa. Eu quero trabalhar com círculos, então eu peguei tampas de coisas que eu tenho em casa, que são nesse formato, tá? São coisas diferentes. Eu peguei em 3 tamanhos diferentes para também trabalhar essa comparação do que é a maior, do que é o médio, do que é o pequeno, aqui nesse caso. A gente também vai precisar de uma canetinha ou uma caneta para fazer contorno. A gente vai precisar de algum material para pintar, então lápis de cor, tinta, o que você tiver em casa para fazer pintura, tá? Qual é a atividade? Em primeiro lugar, trabalhar com a criança que ela compreenda a diferença de tamanho entre as tampinhas que você pegou. Você vai trabalhar com ela. Qual é a maior? Qual é a média nesse caso? Qual é a menor? Então, a gente vai começar a fazer o trabalho pela maior. No meu caso, é essa aqui, tá? Então, você vai colocar a criança junto a uma mesa, algum local que tenha um apoio firme, para a criança apoiar o papel. Aqui já está feito o contorno, mas a ideia é que a criança apoie o papel, pegue a tampa, a sua caneta ou a canetinha. Primeiro, você pode até fazer para mostrar para a criança, caso ela tenha dificuldade de entender de início o que significa fazer o contorno. Senão, você apenas mostra para ela que é para apoiar com uma mão, segurar firme a tampa contra o papel e com a outra mão fazer o contorno ao redor da tampa, tá? Parece que não, mas essa é uma atividade que pode ser um pouco difícil para várias crianças, tá? Seguir contornos, ainda mais um contorno assim, em forma de círculo. A ideia é que depois a gente tenha os contornos já feitos. Então, eu fiz todos os grandes, depois os médios, depois os pequenos. Aí vem uma parte lúdica, deixa a criança pintar das cores que ela quiser. Só peça que, por uma questão também de classificação, todas as grandes têm a mesma cor, todas as médias têm uma mesma outra cor, e as pequenas, outra cor. Então, depois a gente pode trabalhar alguns questionamentos com a criança. Por exemplo, qual é a cor do círculo grande? Roxo. O que a gente tem aqui na nossa casa que tem a cor roxa? Qual é a primeira letra do nome dessa cor? Se a criança já estiver num processo inicial de alfabetizagem, talvez ela já saiba, já conheça o alfabeto e saiba dizer a primeira letra do nome dessa cor. Mesma coisa com as outras, tá? Além disso, o que mais a gente pode fazer? Contagem, que é o principal que eu quero nessa atividade, que a gente trabalhe com a criança contagem. Então, quantos círculos grandes eu tenho nesta folha? A gente trabalhe para a criança conseguir dizer que nós temos 1, 2, 3 círculos grandes. Quantos círculos médios nós temos e quantos círculos pequenos? Contagem é muito importante, é uma habilidade fundamental. E aqui eu coloquei no máximo 10 bolinhas, né? 10 círculos para a criança, porque é a contagem mais fundamental que tem, a contagem até 10. Se a criança já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, você quiser explorar um pouco mais, quiser contar o 11, o 12 até 20, fique à vontade. Mas aqui está sendo pensada uma atividade bem inicial, tá? Então, a contagem é até 10. Além disso, tentar trabalhar com a criança a expressão da quantidade através do número. Então, o algarismo 1 representa a quantidade
1. Algarismo 2, 2 unidades. Então, que a criança comece a escrever esses números. Se a criança já sabe escrever os números, já passou por essa fase da aprendizagem dela, ela mesma vai poder escrever dentro das bolinhas as quantidades, em forma de número. Se ela não sabe ainda, ou se ela tem dificuldade com o desenho do número, porque é um tipo de desenho, né? É um movimento que a mão tem que fazer para aprender a desenhar esse número. Se a criança ainda tem dificuldade com isso, você pode fazer como nesse exemplo aqui, ó. Faz tracinhos ou bolinhas, que a criança passe por cima e faça o contorno, para a criança trabalhar esse movimento da mão para fazer o número, tá? Número 1 até é bastante fácil, mas o 2, o 5, essas voltinhas, às vezes a criança tem dificuldade de fazer. Eu não gosto e não recomendo muito segurar a mão da criança, eu não tenho esse hábito, mas se a criança tem muita dificuldade motora, você pode dar um apoio ou mostrar com suavidade como é esse movimento, principalmente na parte mais redondinha dos números. Ou o contrário, você faz um número e pede para a criança segurar na sua mão para ela entender o movimento. Mas é muito importante que as crianças conheçam os números até o 10, do 1 até o 10, tá? Então, a ideia principal é trabalhar aqui, sim, contagem. Mas dá para explorar, dá para ir além nessa atividade. Cada um pode ter novas ideias. Se quiser, tá com tempo, pode explorar. Faça recorte também. Então, pega uma tesoura com a criança, uma tesoura sem ponto, uma tesoura apropriada, né? E recorta esses círculos, cola em outro lugar, enfim, dá para explorar e dá para ir além. Aqui é a ideia inicial, você pode ir além disso, tá? Só materiais que tem em casa, nada muito diferente, muito difícil. Acredito que os pais, no geral, conseguem fazer essa atividade com seus filhos. Vale a pena, é uma atividade boa, exercita. E nesses tempos que a gente está em casa com eles, vamos utilizar esse tempo também para aprendizagem, para fazer coisas que valem a pena. Aqui é uma atividade fácil para todos, mas que trabalha várias habilidades bem importantes para as crianças, tá? Então, vamos seguindo todos juntos. Próxima aula em breve. Quem quiser fazer algum comentário, dizer o que pensa aí para aprimorar essa atividade ou uma sugestão. Se gostou da aula, dá um clique aí no joinha, né, no gostei. E até a próxima. Beijos, até a próxima.